primeira vez que ele nos visita, agradecemos de antemão. Ele é vinculado ao Centro Espírita, Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, da Milton Green, né? Ele é palestrante, divulgador da doutrina, e seja bem-vindo. Fala isso. Boa noite a todos. Boa noite. Consegue me escutar bem? Sim. Tá bom. Eu queria agradecer então, antes de mais nada, ao convite da casa, né? É a primeira vez que eu estou aqui falando nessa casa espírita. Então, para a gente, quando a gente pisa a primeira vez numa casa irmã, é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande, né? A gente poder fazer essa permuta entre a gente, né? Porque no final das contas o objetivo de todos é um só, né? Que é, à luz da doutrina espírita, a gente preparar o terreno para um momento de regeneração planetária e para a nossa própria regeneração, né? E sem a nossa regeneração íntima, a gente não vai ter regeneração no mundo. Eu já peço desculpas de antemão, porque eu não sou muito habituado a fazer falas muito longas. Normalmente eu preparo uma palestra para algo em torno de 30 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas eu vou tentar me fazer claro a respeito do tema, que é sobre a alegria de servir, e espero que a gente possa comungar um pouco desse conhecimento nessa noite. Então, para nós que ainda estamos nessa fase evolutiva que nos caracteriza, dentro ainda dessa carapaça dura que nos reveste, dentro ainda dessa dureza de coração que ainda nos é característica, o ato de servir muitas vezes causa estranheza. Quando nos é pedido uma colaboração da qual a gente não pode esperar uma vantagem imediata, muitas vezes isso nos causa uma certa contrariedade, às vezes até chega ao ponto da revolta. E isso chega a tal ponto que quando alguém nos faz um favor sem esperar nada em troca, a gente chega a ficar, em certas situações, até desconfiado. E a gente fica se perguntando, mas o que será que esse sujeito quer? É como se estivesse com algum ardil por trás das nossas costas, preparando algum esquema escuso para tirar vantagem da gente. Então, infelizmente, é algo que ainda não é habitual para nós. Ainda não é espontâneo, não flui naturalmente na gente ainda. Então, em tudo a gente busca compensação. Tudo que a gente faz, a gente busca que seja retribuído em algo. Pode ser em dinheiro, né? A gente pode querer a remuneração por um trabalho, pode ser em reconhecimento, a gente quer que os outros nos rendam algum tipo de homenagem ou graça por aquele ato que a gente fez e que às vezes nem é tão grande coisa que a gente fez, mas a gente quer ser de alguma forma reconhecido pelos outros. Ou então às vezes a gente quer ter simplesmente o afeto da outra pessoa. A gente quer que a pessoa nos retribua com amor, ou com uma afeição, ou com algum tipo de carinho, por alguma coisa que a gente fez. A gente quer a amizade da pessoa em troca, e se não tem, a gente fica ofendido. A gente acha que fulano é grosso, que ciclano é mal agradecido, que Beltrano é frio e indiferente, sem entender a atitude do outro. Então, o tempo todo a gente quer algum tipo de retribuição por aquilo que a gente faz. Ou então, às vezes, até pior. A gente não quer retribuição. A gente quer simplesmente ser servido. Então, quem de nós aqui, aquele velho quem nunca, em algum momento da existência, não sonhou com uma vida de inutilidade, deitado debaixo de uma palmeira, na beira da praia,
só sendo atendido pelos outros. Quem de nós nunca? Né? Ou, às vezes, até pior. Tem um passo pior ainda que esse, daquelas pessoas que não medem esforços para conseguir a vantagem de que se julgam merecedoras, nem que seja pisando na cabeça do outro. Aí a gente chega no extremo do egoísmo. Quando a pessoa, além de não ser capaz de cooperar, de colaborar, ela ainda é capaz de prejudicar para obter aquilo que ela quer. Então, o tempo todo a gente anseia pelo repouso, a gente anseia pelo descanso, e a gente costuma considerar o trabalho como uma verdadeira provação. Para nós o trabalho é quase um castigo. Quem de nós iria se engajar em alguma atividade profissional se não fosse pela remuneração? E claro, não há nada de reprovável nisso, porque afinal de contas, a gente tem conta para pagar, a gente tem que botar dinheiro, a gente tem que botar comida dentro de casa, né? A gente tem as nossas obrigações sociais. E como o próprio Cristo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se nós estamos nesse mundo, nós temos que cumprir também as nossas obrigações. Isso nos é lícito. Porém, a gente ainda tem uma grande dificuldade em ultrapassar esse limite do trabalho por obrigação e entrar na esfera do trabalho por dedicação. Não pela minha necessidade, mas pela necessidade da coletividade. Esse é o ponto em que a gente tem grande dificuldade ainda. Então, por que o trabalho vem dessa forma para a gente? E aqui vale a gente lembrar uma passagem da Gênesis bíblica, no Velho Testamento, em que Deus disse a Adão e Eva por ocasião da expulsão deles do paraíso: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso está no capítulo 3, versículo 19 da Gênesis, no Velho Testamento. Claro, nós como espíritas sabemos, né, que a questão de Adão e Eva é uma alegoria que nos foi apresentada para representar de uma outra forma a verdade. Porém, aqui existe uma série de símbolos que vale muito a pena a gente explorar. Então, o que a gente lembra da história conforme a Bíblia narra a criação do mundo e a expulsão do primeiro casal do paraíso, né? O que aconteceu que eles foram expulsos? Eles comeram o fruto da árvore do conhecimento. Deus tinha proibido eles de comer o fruto da árvore do conhecimento. Eles comeram, foram expulsos do paraíso. Então, o que significa isso? Comer da árvore do conhecimento. Se a gente pega o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele narra o exato momento em que o ser humano passa a tomar posse do seu intelecto, em que ele passa a ser dotado de pensamento contínuo, em que ele começa a ser capaz de raciocinar, esse é o momento em que ele come do fruto da árvore do conhecimento. E por que quando isso acontece a gente é expulso do paraíso? Porque até esse ponto a gente não tem livre-arbítrio. A gente não tem responsabilidade pelos nossos atos. Como seres irracionais, nós somos guiados pelos espíritos no nosso processo evolutivo. A partir do momento em que nós temos conhecimento das coisas, que nós somos capazes de refletir, de raciocinar, a gente já está no comando da nossa existência. A gente passa a ser responsável por aquilo que a gente decide. E nesse momento a gente é expulso do paraíso. Porque daí a gente está por conta própria. Então isso é o que nos traz essa alegoria da expulsão do paraíso. A partir do momento que nós somos responsáveis pelas nossas decisões, a gente tem que se virar. E por que essa questão do trabalho vinculado ao livre-arbítrio?
Porque a partir desse momento, a gente tem que trabalhar. Porque a partir do momento em que a gente é livre para raciocinar, a gente começa a criar necessidades. Então a gente começa a ter que se agasalhar. Aí a gente tem que confeccionar uma roupa. A gente tem que buscar um abrigo. Já não serve mais comer a carne crua porque ela se deteriora rápido. A gente começa a cozinhar. A gente começa a cansar de ir de um lugar para o outro procurando comida. A gente aprende a plantar. A gente aprende a criar animais. Então a gente começa a criar as nossas necessidades e a comer do suor do nosso rosto, o nosso pão. E isso acontece dessa forma, por quê? Porque a gente acaba não trabalhando só pra gente. O ser humano, a partir do momento em que ele desperta a consciência, ele não está trabalhando mais só para ele. Ele tem que sustentar os seus filhos, a sua prole. Ele tem que cuidar dos mais idosos que já não podem mais cuidar de si mesmos, já estão frágeis, doentes. Então, essa necessidade de trabalhar cria a necessidade de servir. Porque eu começo a trabalhar não só para mim, eu começo a trabalhar para os outros que estão ao meu redor, mantendo a minha habitação, cuidando da segurança dos que vivem comigo, cuidando da saúde quando alguém fica doente. Então, essa questão do trabalho começa a desenvolver em nós o senso de responsabilidade não só para conosco mesmos, mas com os outros. Então, a gente começa trabalhando por uma obrigação. A gente tem que trabalhar porque a gente é obrigado a isso. Né? Dessa obrigação surge o senso de necessidade. Eu preciso colocar comida na mesa. Eu preciso ter roupa, agasalho. Eu preciso ter um abrigo, um teto sobre a minha cabeça. Mas a gente não para por aí. Porque o livre-arbítrio nos faz querer sempre mais e melhor. Então a gente deixa de trabalhar só por necessidade e a gente passa a trabalhar procurando compensações. Então a gente junta um dinheirinho para comprar um carro melhor, para no final do ano fazer uma viagem de férias, para comprar um presente para o filho ou para o neto, ou para a esposa ou para o esposo, ou para o pai ou para a mãe. E essas compensações, essas necessidades de compensações é que elas vão desenvolvendo na gente o ato de servir. De pouco a pouco desenvolver em nós o senso de servir ao próximo, através do nosso trabalho. Então, Deus fez essas coisas dessa forma, não como o Velho Testamento diz, como uma punição, um castigo, mas como uma necessidade evolutiva do ser, para que nós aprendêssemos a nos doar, a doar de nós mesmos para quem está do nosso lado. Primeiro com a nossa família, que a gente precisa atender ali, mais próximo. Depois a gente já começa a estender isso, daí a pouco a gente já está trabalhando em serviços comunitários, já está trabalhando ali pela vizinhança, organizando mutirões. De repente, quando você vê, está montando uma ONG para ajudar a gente sem teto, ou para trabalhar pelo meio ambiente. Então, pouco a pouco a gente vai dilatando esse círculo de responsabilidades e de desejo de auxiliar. Além disso, a nossa ideia de ver o trabalho como uma forma de castigo, como uma punição, como uma provação, é algo tão equivocado que quem provavelmente nos deu o maior exemplo disso foi o próprio Cristo. Na época em que ele veio, entre a sociedade judaica, não era permitido que se trabalhasse aos sábados, porque os mandamentos diziam que você deveria guardar o dia de sábado para adorar a Deus. Então, trabalhar no sábado era considerado um ato flagrante de desrespeito à lei. E os fariseus se escandalizaram quando viram Jesus
curando gente doente em pleno sábado. E quando chamaram dele a atenção para isso está narrado no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, ele retruca dizendo: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus nunca parou de trabalhar pela eternidade inteira. Deus trabalha até hoje. Deus não cessa de trabalhar. E se você pensar no universo que Ele criou, todo o universo é um gigantesco mecanismo de cooperação. O que os cientistas dizem para a gente a respeito da formação do nosso planeta? Muitos cientistas teorizam que os elementos que estabeleceram a vida orgânica no nosso mundo como nós a conhecemos não são oriundos do nosso próprio mundo, mas vieram de fora, através de cometas. O carbono. Esses elementos, por sua vez, eles não são oriundos da Terra. Eles foram forjados no núcleo das estrelas através de processos de fusão nuclear. Então, se você olha o universo, o tempo todo você está vendo permuta, você está vendo troca, você está vendo um corpo celeste servindo ao outro. O Sol não pede tributo para a gente do calor que ele manda para esse planeta. Mas a gente quer compensação de tudo. O Sol não diz: olha, o carbono que eu mandei para vocês aí, para vocês constituírem vida, faça favor, ó, vocês me devem alguma coisa. Não pede nada em troca. Está aqui para o nosso usufruto. E a gente não para pensar nisso. Então todo o universo é uma grande lição de como servir, de como se doar. E Deus nos faz dependentes uns dos outros justamente para que a gente aprenda a colaborar e cooperar. Então, se a gente pega e olha o desenvolvimento de uma família, por exemplo, a criança nasce, ela é completamente dependente do pai e da mãe. O filhote do ser humano talvez seja o filhote mais dependente dos pais que existe no reino animal. Você vê assim, o bezerrinho nasce e daqui a pouco ele já está andando. O nosso não, o nosso demora meses para aprender a engatinhar, depois aprender a andar. Precisa de todo um cuidado, de toda uma atenção. Aí essa criança cresce, ela vai precisar de atenção para ir para a escola, fazer o dever de casa, mesmo para aprender as disciplinas dentro do lar, para aprender a colaborar ali dentro de casa. Cresce, se torna adulto, o casal se forma, aí não dá para um querer mandar no outro, se bem que tem muitos que fazem assim, né? Mas enfim, não dá para um querer mandar no outro, vão ter que negociar papéis, quem que faz o quê. Depois envelhece, o que acontece? Já idosos, eles vão pouco a pouco se tornando novamente dependentes, mas agora de quem? Dos filhos. Então os filhos foram servidos na infância e na velhice dos pais eles têm que servir os pais de volta. Então tudo isso mostra pra gente como a gente, dentro do seio da própria família, a gente aprende a servir uns aos outros, a ajudar uns aos outros. Então vem primeiro a necessidade do cuidado, que gera dependência entre as pessoas. Porque podem ter certeza, quando vocês escutarem alguém de nariz empinado dizendo eu sou 100% independente, mentira. Essa camisa aqui eu não costurei. A comida que eu comi hoje na janta eu não fiz. Se eu ficar doente, eu vou ter que procurar alguém para me tratar. Não existe ser humano 100% independente.
A não ser que ele mora numa ilha isolada lá no meio do Pacífico. Mas não existe ser humano 100% independente. E essa dependência, aos poucos, conforme a gente cria os laços de afeto, a gente começa a ter vontade de auxiliar. Às vezes mesmo quando não tem uma necessidade aparente. Então o filho tem às vezes vontade de dar um presentinho lá para a mãe. Simplesmente dar um presente para ela. Comprar alguma coisinha, uma lembrancinha. Não é nem aniversário às vezes, mas dá vontade de comprar alguma coisinha lá e dar para a mãe. Simplesmente por reconhecimento. Simplesmente por vontade de ver a mãe feliz. Ou o esposo às vezes tem vontade de levar uma flor para a esposa em casa. Ou às vezes a mãe tem vontade de dar um presentinho para o filho, deixar ele tomar um sorvete. Então essas pequeninas coisas, né, vão gerando esse desejo de fazer simplesmente pela satisfação de ver o outro feliz. Que em outras palavras vai ensinando para a gente o valor do amor como sentimento, que é a nossa grande herança divina, que é o grande legado que o Criador deixa para nós e a grande mensagem que o Cristo nos deixou. Que se a gente lembrar, a última frase que ele falou antes de subir aos céus, qual foi? Amai-vos uns aos outros como eu os amei. É a grande lição que a gente tem para aprender nesse mundo. Com relação ao trabalho, além da questão que Jesus exemplificou para a gente no Evangelho, vem a questão 674 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então Kardec não está perguntando se o trabalho é um luxo que a gente criou, uma forma de um explorar o outro, né, ou um jeito da gente se escravizar a necessidades que não existem, como alguns pretendem, né, ou outros que dizem hoje em dia a gente não foi feito para trabalhar, né? Então Kardec pergunta: é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Não foi uma coisa que a gente inventou. Não foi uma coisa que a gente tirou da cabeça. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar. Obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, conforme a gente vai progredindo em intelecto, a gente vai aumentando as nossas necessidades. Um exemplo simples que a gente vê: o aumento da expectativa de vida. Aumenta a expectativa de vida, aumenta o número de doenças crônicas. Aumenta o número de pessoas com hipertensão, com diabetes, com artrose, com demência. E a gente precisa buscar alguma coisa que ajude essas pessoas. Não dá para simplesmente deixar do jeito que está. Então, a gente desenvolve tratamentos, a gente desenvolve exames, a gente descobre que usar um determinado estilo de vida é mais saudável, que se a gente mantiver uma atividade física regular, mantiver uma alimentação saudável, a gente vai viver mais. Então a gente começa a criar outras necessidades. Além disso, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente fica num período muito grande de repouso, a gente começa a se enervar. Aconteceu comigo, quando eu sou médico, eu terminei minha residência em 2007, em fevereiro de 2007 eu terminei minha residência, e eu não tinha conseguido um emprego na hora. E até eu conseguir meu primeiro emprego, eu permaneci 2 meses entregando currículo e buscando trabalho, até conseguir emprego. E nesses 2 meses, assim, tinha dia que eu não me aguentava. Tinha dia que era complicado. Então a gente não foi feito para ficar parado. A gente se incomoda, a gente se enerva. Porém, existem aqueles que voluntariamente se entregam à inutilidade. E isso acaba sendo o quê? Uma grande expressão de egoísmo.
Porque a pessoa se torna voluntariamente inútil, ela não deixa de ter necessidades. Ela tem que comer, ela tem que ser vestida, ela tem que se abrigar em algum lugar. Quem que atende essas necessidades para ela? Quem que corre atrás disso tudo para ela? Então, na verdade, quando a gente se voluntaria à inutilidade, a gente está demonstrando uma grande carência de desenvolvimento moral. Porque é como se a gente dissesse, deixa que o resto do mundo se vira para correr atrás de mim. Quando na verdade deveria ser o contrário. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar. E na questão 574 do Livro dos Espíritos, os Espíritos comentam a Kardec que a primeira punição desse tipo de vida é o aborrecimento e o desgosto. Então, aquelas pessoas que parecem divertidas, despreocupadas, satisfeitas, você pode ver, se você for analisar a vida delas a fundo, a primeira coisa que se nota é um tédio gigantesco. Porque chega uma hora que, tá, e daí? O que eu faço da minha vida? Para que eu sirvo? Inevitavelmente você começa a se questionar essas coisas. E isso começa a gerar realmente um incômodo na pessoa. Aí ela tenta distrações diferentes, ela tenta N meios de se entreter, às vezes foge para a dependência química. E muitas vezes esse excesso de satisfação, uma das consequências mais funestas é descambar para o suicídio. Porque chega um momento em que a pessoa não encontra mais nada que lhe satisfaça. Sem perceber que às vezes trabalhar pela satisfação do próximo poderia ser o melhor remédio. Além disso, os Espíritos esclarecem, a pessoa também passa a ser privada da alegria de ver a satisfação de alguém. Vocês com certeza já devem ter experimentado isso. Eu imagino que não deva ter quem não tenha experimentado isso. A satisfação de ter um sorriso de gratidão no rosto de outra pessoa. E uma pessoa te agradecer alguma coisa que você fez. Com certeza todos nós aqui já tivemos a grata satisfação de experimentar isso. E talvez seja uma das coisas que mais te aquece o coração. Porque você sente que você fez diferença para alguém. Então, quando a gente se faz inútil, é como se a gente estivesse se desconectando do resto da humanidade. Como se a gente estivesse dizendo, fiquem aí pro lado de vocês, não me incomodem. E o que o Cristo espera da gente é justamente o oposto. Que a gente entre em comunhão uns com os outros. Não só através do trabalho, mas através do amor. É isso que a espiritualidade não cansa de procurar ensinar pra gente. Esse é o nosso grande objetivo. A gente não vive para se isolar. Não é para isso que a gente veio. Para se isolar. O progresso é individual, mas a caminhada a gente faz junto. Um exemplo bastante ilustrativo que a gente tem disso é um texto do espírito de Humberto de Campos, ditado a Chico Xavier, na obra Reportagem da Lei, intitulado O Valor do Trabalho. Ele narra o caso de uma jovem chamada Cecília, que era pessoa muito boa, muito afetuosa, cortês com todo mundo, educadíssima, de família espírita, sempre disposta a dar um bom conselho, estudiosa da doutrina, mas tinha um problema. Ela vivia com a cabeça nas nuvens, imaginando como é que ia ser a vida no plano espiritual superior depois que ela desencarnasse, porque afinal de contas ela tinha muitos conhecimentos da doutrina, né? E ela ia ficar lá sentada, conversando com espíritos elevados a respeito das coisas da espiritualidade, e ela não se dedicava a procurar uma ocupação. Ela não se dedicava a servir em alguma coisa.
em ajudar em alguma coisa. E a filha e o pai iam lá e procuravam, né, e davam exemplo, e diziam, ó filha, vamos lá, né, ter trabalho para fazer, vamos lá, tenta pegar alguma coisa. Mas não, ela achava que aquilo era indigno dela. Ela achava que pelos dotes que ela tinha, de conhecimento da doutrina dos espíritos, aquilo era se dedicar a qualquer outra coisa, era uma tarefa indigna. A Terra era um local de provação, e o melhor que ela fazia era estudar a doutrina para poder escapar, quando ela desencarnasse daquele mundo, e ir para uma esfera superior. Era assim que ela pensava. E daí o que aconteceu? Aquele jeito amolentado, indolente, né, o que foi minando a saúde dela, até que um dia ela, em idade precoce, desencarnou. E para amarga surpresa dela, né, ela não foi parar numa esfera superior. Ela foi parar em uma esfera mais materializada, de sofrimento. Porque ela não tinha servido a ninguém. Ela não tinha trabalhado por ninguém. Ela passou com a cabeça, a existência com a cabeça no mundo das nuvens, mas não foi capaz de mover um dedo por quem quer que fosse. E aquilo deixou ela extremamente aflita, angustiada, e ela saiu procurando ajuda até que foi bater numa colônia espiritual. Pediu para ser recebida, deixaram ela entrar, pediu para falar com o diretor, e para surpresa dela, quando ela entrou naquela colônia espiritual, todo mundo trabalhava. Todo mundo estava em movimento, em atividade. Ninguém parado. E o próprio diretor, quando chegou para conversar com ela, falou: filha, me desculpa, mas é que eu tenho muito trabalho para fazer. O que eu posso te ajudar? E daí ela se queixou, e se queixou, e se queixou, e se queixou. E ele falou: filha, eu tenho que voltar para o serviço. Desculpa, não posso te atender agora. No que eu posso te ajudar? Daí ela pediu para falar com o mentor da família dela. Ela conhecia, né, de nome o mentor que dirigia a família dela. E ela falou: me deixa falar com o meu mentor. Ele falou: não, então tá bom. Apontou o caminho para ela, e quando ela se viu, ela foi parar dentro da casa dela, onde ela habitava quando encarnada. E para surpresa maior dela ainda, quando ela chegou lá, o que o mentor dela estava fazendo? Ajudando a mãe dela na preparação do jantar. E ela chegou e ficou indignada com aquilo. Como é que você, um espírito elevado, está aí, né, lidando com cozinha e tal? Ele falou: olha, eu também ajudo no esclarecimento espiritual, em serviço de elevação espiritual, ajudo nisso tudo. Mas ó, além da tua mãe aqui que precisa de ajuda, tem a filha do tintureiro que se machucou no trabalho, eu preciso lá atender ela. Tem o pedreiro que era vizinho teu, que caiu de uma altura, está machucado no hospital, eu preciso ver ele. Então ele foi dando exemplos para ela, assim: olha, o trabalho é uma necessidade. E quando ela vê aquilo e ela percebe o tempo que ela perdeu e ela se desespera, ele pede calma. Aí ela diz: olha, calma, peraí, sempre tem um recurso. Você não era grande admiradora de Teresa de Jesus, né? Ele cita a Teresa de Jesus, que ela realmente admirava na sua existência, e que foi uma religiosa espanhola que tinha dotes espirituais muito elevados. E daí ele sugere para ela: ó, reze para ela para te ajudar. E ela faz uma prece fervorosa e consegue chegar à presença de Teresa de Jesus, que trabalha numa colônia espiritual próxima à Terra, auxiliando necessitados. E ela fala tudo o que aconteceu com ela, né? E a irmã Teresa, muito paciente, escuta e diz assim no final: filha, você passou a vida inteira cultivando ilusões, mas o trabalho é o fio condutor que nos liga ao Criador, justamente pela possibilidade de servir ao próximo. Nesse momento eu não posso te oferecer nenhum posto aqui, porque todos eles estão ocupados, a gente tem muito trabalho. E quando a menina ia desanimar, daí ela fala: não, mas calma, estão pedindo minha ajuda num manicômio, num hospital de loucos na crosta terrestre, para a gente ir lá trabalhar para ajudar eles. Você quer ir me ajudar lá? E oferece aquele cargo de trabalho. E ela finalmente encontra no trabalho a redenção dela. Então esse texto, eu cito ele algumas vezes porque é um texto muito oportuno para mostrar para a gente o quanto a gente não entende a natureza do trabalho, a natureza de servir. A gente acha muitas vezes que o trabalho é aquela coisa grosseira, aquela coisa cansativa, aquela coisa que é terra a terra.
só para ganhar o vil metal. E a gente não se dá conta quanta coisa às vezes a gente aprende com o nosso trabalho. O quanto a gente aprende a ter paciência, a ter perseverança, a deixar às vezes de lado pequenos prazeres para cumprir a obrigação. E a gente não se dá conta de como essas pequeninas lições do dia a dia vão nos ensinando pouco a pouco o desprendimento de nós mesmos e vão nos conduzindo rumo à realidade espiritual. Então essas questões não são à toa. A minha salvação só acontece através do outro. É a partir do momento que eu trabalho pelo outro que eu conquisto a minha elevação espiritual. Então a gente não foi feito para a utilidade. A gente foi feito para o movimento. Inclusive dos nossos sentimentos. Movimentar os nossos sentimentos através do amor em favor do próximo. Esse movimento também. Tudo no universo se movimenta. Se for ver, os sistemas solares, as galáxias, é como se fosse um gigantesco relógio se movimentando. Esse ato de servir é o nosso fio condutor, que nos liga a Deus. É através dele, através do serviço ao próximo, que nós vamos nos preparando pouco a pouco para nós nos tornarmos coartífices da criação. Porque, claro, como é que a gente vai assumir as grandes coisas se a gente não dá conta das pequenas? Como no caso dessa jovem, na mensagem do Humberto de Campos. Como é que ela podia querer se tornar um espírito elevado na coordenação dos mundos, das esferas superiores, se ela nem tinha se dignado a pegar uma vassoura para passar no chão? Passou a vida em inutilidade. Não é possível. Você não pega uma criança na pré-escola e dá um diploma de engenheiro, de direito, do que quer que seja para ela. Você aprende as coisas pouco e pouco. E o trabalho tem esse papel para a gente. Para finalizar, eu tomei a liberdade, não é um texto espírita, mas eu tomei a liberdade de imprimir uma poesia intitulada justamente O Prazer de Servir, de autoria de Gabriela Mistral, que era uma escritora chilena, que foi agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura em 1945. E faz pouco tempo, eu não conhecia essa poesia. Foi agora no começo do ano que eu li ela pela primeira vez e me encantei pela beleza da mensagem que ela traz. Então, se vocês me derem licença, eu vou ler para vocês. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho. O ódio entre os corações e as dificuldades do problema. A alegria de ser puro e a de ser justo. Mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito. Se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Não chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos. Ele nos pergunta a cada dia: serviu hoje a quem? A árvore, a seu irmão, a sua mãe? Agradeço a vocês todos a paciência, o tempo. Peço que
a gente possa regressar aos nossos lares em paz e levando um pouco dessa mensagem para as nossas famílias, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para que a gente possa espalhar um pouco também da boa nova ao nosso desculpa, faz a prece agora ou depois? Faço a prece agora? É? Então tá bom. Então vocês me deem licença que eu vou fazer a prece. Então vamos todos nós elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a chance bendita que nós temos aqui de nos reunir em comunhão, dividindo os nossos conhecimentos uns com os outros, aprendendo com a sublime doutrina dos Espíritos, que através de Kardec nos foi legada não só para o nosso esclarecimento, mas para a elevação dos nossos sentimentos, para aumentar a nossa capacidade de amar, de servir, de auxiliar. Que nós possamos sair daqui sempre comprometidos com a necessidade de aprendermos a doar de nós mesmos, a trabalhar em favor de quem quer que seja, a doar sem exigir retribuição. Que nós possamos aprender a nos irmanar com nossos irmãos, independente da religião a que eles pertençam, da classe social, do partido político, da raça. Que nós possamos, hoje e sempre, como filhos do Criador, tomar posse da sua herança divina, do amor que Ele nos ensinou e que espera ansiosamente deixemos germinar em nossos corações. Que assim seja. Sim, sim.